pessoal! Que bom mais uma vez reencontrá-los para que a gente possa aprender, desenvolver e vivenciar nossos conhecimentos. Em nossa última aula, nós tratamos das funções administrativas, lembram? Do planejamento, direção, controle, organização. Apresentamos uma série de pensadores, entre eles Fayol, tratamos dos seus princípios, tratamos também da burocracia. Ainda falamos de MacGregor com a teoria X e Y, tratamos também da Z, falamos de Maslow e da pirâmide das necessidades. Tá todo mundo aí fresquinho? Espero que sim, gente, nós precisamos desses conhecimentos. A partir de agora, nós vamos para mais uma etapa deste processo tão engrandecedor que é a aprendizagem. Vamos começar nossa aula hoje com um tema muito legal. Nós vamos falar de motivação. Mas o que é motivação? Vamos começar por aí. Motivação, pessoal, é uma palavra amplamente usada. Tenho certeza que todos vocês aí já usaram essa palavra. Quando nós nos sentimos desanimados por um longo período com relação a alguma coisa, afirmamos estar o quê? Desmotivados. Há autores que dizem que a motivação é dar um motivo, uma ação. Olha a palavra, motivação. Um motivo que leva à ação. E, de certo modo, essa definição faz sentido. No entanto, vamos ver um conceito mais amplo, aplicado às organizações, a como esse estudo infere nas organizações. Pensando em trabalhadores em uma organização, nós podemos dizer que o indivíduo ele é motivado a partir do momento em que, ao perseguir os objetivos da empresa, alguma necessidade sua é satisfeita. Ai, Júnior, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, gente, a minha motivação para executar algo vem de acordo com a perspectiva do retorno que eu tiver, da recompensa, de algum tipo de direção. Ou seja, os objetivos da organização precisam estar em consonância com os meus objetivos. Aí eu estou vendo aí vocês em dúvida. Júnior, e que retorno ou recompensa é essa? Ou ainda, que necessidades são essas que devem ser satisfeitas a fim de que eu me sinta motivado a realizar as ações, a alcançar os objetivos da empresa? Pessoal, é aí que entra a questão das necessidades. Lembra da pirâmide das necessidades de Maslow? É neste momento que entra. Vamos ver então o conceito de motivação. Motivação é entendida como o incentivo que direciona o comportamento do indivíduo na busca dos objetivos da organização através da satisfação das necessidades daquele colaborador, que varia de acordo de indivíduo para indivíduo. Em razão de quê? Em razão das diferenças que cada um de nós temos. A minha necessidade, pessoal, é diferente da necessidade de cada um de vocês. A sua necessidade é diferente da necessidade dos seus colegas. Então, quando eu penso no que me motiva, logicamente, é diferente do que motiva cada um de vocês e do que motiva os colegas. E eu sei que tem alguém aí se perguntando, nossa, Júnior, estou entendendo, mas por que é tão importante a motivação? Gente, as pessoas motivadas, elas são mais felizes, mais empenhadas, mais envolvidas, mais comprometidas com o trabalho. E, gente, isso certamente melhora. Se eu estou feliz, se eu estou empenhada, com certeza eu vou produzir mais. E posso dizer, até mesmo a qualidade daquilo que eu faço será melhor. Além disso, vamos pensar. Pessoas desmotivadas, elas tendem a faltar mais ao trabalho, elas tendem a chegar atrasada no trabalho. E quem falta, quando a gente tem um número de pessoas que faltam, isso é chamado de absenteísmo. Elas tendem a nem querer estar no trabalho. Pessoas motivadas com o trabalho, elas tendem a querer o quê? A ir para trabalhar. Sabe aquele dia que você acorda e fala, poxa, que bom
Eu estou indo para algum lugar que eu gosto de fazer. É a diferença de nós fazermos aquilo que nós gostamos. Então, assim, as pessoas motivadas, elas tendem a permanecer na organização. Elas tendem a realizar da melhor forma aquilo que é da responsabilidade. Por isso que o estudo da motivação é muito importante. E quais os efeitos desta motivação nas pessoas? Como eu já falei, olha, a pessoa motivada, ela é mais feliz, ela tem mais empenho naquilo que ela realiza, tem um maior envolvimento. Quando a empresa fala, nós vamos fazer isso, quem é motivado vai, abraça. Há um maior comprometimento com o trabalho. Há a tendência de permanecer por mais tempo na organização e também a melhoria da eficiência e da eficácia. Ou seja, devemos estar sempre atentos ao nosso nível de motivação. Você aí hoje, como é que está o seu nível de motivação? Percebem como isso é importante? E não é só para nós, mas também para que nós saibamos desse conhecimento, para a gente saber como estão as pessoas que nos rodeiam. De que maneira que a motivação interfere no ambiente de trabalho. Tem uma frase muito antiga de Confúcio que diz bem sobre isso. Ele fala o seguinte: feliz daquele que gosta do que faz. Só assim não tem que trabalhar. Ou seja, se eu estou motivado, se eu tenho tendência, se eu gosto daquilo que eu faço, bem, aí eu sou mais feliz. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos falar agora de outro ponto importante: liderança. É outra palavra muito utilizada no nosso cotidiano. Liderar significa conduzir. Um líder, pessoal, é aquele que conduz o grupo pelo qual ele é responsável, influenciando os comportamentos desse grupo, a fim de atingir os objetivos que sejam do interesse comum a esse grupo. Ou seja, nós precisamos compreender que liderar é buscar o consenso de um grupo e lutar para que esse objetivo seja alcançado. Liderar é a capacidade de influenciar pessoas. Desse conceito, gente, nós podemos deduzir, desta forma, que o papel do líder é fundamental para fazer seus seguidores terem como próprios e em comum os objetivos da empresa. E eu estou ouvindo aí, estou vendo vocês se perguntarem: e quem é que é esse líder, Juni? Quem vai gerir para que os objetivos sejam alcançados? O dono da empresa? O chefe de cada setor? De onde vem esse poder que é atribuído a esse líder? Como é que funciona? Nós podemos compreender, primeiro, poder como sendo a capacidade de influenciar as pessoas. Mas há diferentes tipos de poder. Nós temos o poder legítimo, é aquele poder que alguém tem por possuir determinado cargo, ou seja, ele foi legitimado pelo cargo. Nós temos também o poder do saber, que é atribuído a um indivíduo devido ao conhecimento que ele possui. Então eu vou respeitar porque eu sei que ele tem conhecimento. E por fim, o poder referente, que é aquele que as pessoas respeitam e atribuem poder ao líder pelo respeito e a admiração que as pessoas têm por ele. Esse último é o que se conhece como autoridade, ou seja, aquela que é conhecida por meio do merecimento, da confiança que é inspirado, da admiração que as pessoas têm por ele. Então, assim, eu preciso que vocês compreendam esse tipo de poder, até para você saber qual tipo de líder você é e qual tipo de líder você segue. Das características que esse líder tem que ter. Primeiro, gente, há várias características de líderes apontadas aí por diversos autores. Lacombe, um estudioso que está aí no nosso material, ele expõe alguma delas. Então ele fala, olha, a confiança em si mesmo é algo muito importante. Já pensou aquela pessoa que nem confia em si? Como é que ele vai passar confiança para os outros?
a crença no que faz. Quando nós tomamos uma decisão sobre algo, nós temos que acreditar que aquilo é o certo, que aquilo é que deve ser feito. Outra característica, a clareza a respeito dos seus objetivos. Nós temos que saber aquilo que nós queremos. Todo esforço que nós vamos fazer, nós temos que ter certeza que é para um objetivo que vai ser alcançado. A capacidade de tomar decisão. Pessoal, não pense que liderar é fácil, não. Porque às vezes ocorrerão conflitos e você vai ter que tomar a decisão. E mais, se responsabilizar por essa decisão. Também ter habilidade emocional. Por quê? Vão acontecer crises, vão acontecer conflitos. E é necessário que essa pessoa consiga se manter bem para tomar as decisões corretas. Ter a visão do todo. Ou seja, conseguir ver não só um prisma, mas conseguir perceber o que está acontecendo. Possuir capacidade de comunicação, entre tantas outras características. Agora, gente, é importante que nós percebamos que para ter essas características, o líder deve ter muita inteligência emocional, autocontrole, autoconhecimento, habilidade social no trato com as pessoas. Eu sei que alguns vão perguntar, Juni, mas o líder ele tem que ter tudo isso junto? Gente, nós somos seres em construção. Nós temos que ir trabalhando, buscando sermos cada dia melhores. Eu peço a vocês que se perguntem, qual dessas características você já possui? Quais você tem que desenvolver? E se você tem que desenvolver, vamos buscar melhorar como indivíduo, como seres humanos, como pessoas e como líderes. E eu sei que aí tem gente falando assim, Juni, mas o que de fato um líder faz? O que um líder realiza? Bem, gente, considerando as características, um líder, primeiro, ele vai defender valores. E esses valores não é só aquilo que ele quer, mas esses valores representam a vontade coletiva. Do contrário, ele não seria capaz de mobilizar os liderados para atingir essa ação. Ou seja, esse líder ele não pensa em si só, mas no todo, nas pessoas, no coletivo. Ele também busca e define consenso em uma causa comum. Ou seja, ele consegue mostrar para os liderados aquilo pelo qual todos vão lutar. Para quê? Para que o objetivo de fato seja alcançado. O líder também busca criar o espírito de equipe. Pessoal, não pensem que isso é fácil, isso é difícil. Imagine aí cada um de vocês na cidade onde vocês estão. Cada um de nós temos interesses distintos, vontades distintas. Não é todo mundo que gosta de estar com outras pessoas. Então, trabalhar esse espírito de equipe é um desafio imenso e é função do líder. Outra questão, promove a dedicação dos liderados. O líder, até por essas características, ele consegue incentivar os liderados a dedicar, a querer terminar, a buscar fazer. Promove a lealdade, a organização aos valores. Nesse quesito, gente, até mesmo o exemplo é muito importante. É através do exemplo que se pode dar, da prática, que o líder vai cobrar. É aquela questão, faça o que eu digo e faça o que eu faço, e não o contrário. O líder tem que ser exemplo. Outra questão do líder, ele cria orgulho pela equipe, pela organização, pelos objetivos. Sabe, aquela questão da gente virar e falar assim, olha, eu tenho orgulho do local onde trabalho. Eu tenho orgulho de trabalhar com fulano. E por fim, o líder gera confiança. Quando nós estamos sendo bem liderados, nós não temos dúvidas de que estamos sendo conduzidos por um caminho certo. Nós confiamos no líder, nós confiamos nas decisões que estão sendo tomadas. Pessoal,
ainda tratando dessa questão do que faz o líder, é muito importante a gente compreender o impacto que um bom líder tem numa organização. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês relembrem aí. Quando nós falamos aí do Hitler, nós pensamos assim, nossa, aquele homem é muito ruim, fez muita coisa horrível, quantas pessoas morreram em relação por conta do que ele fez. Tudo bem, concordo com vocês. Mas vamos falar aí da capacidade que ele teve de liderar. Ele foi líder ou não foi? E esqueçam agora o que ele fez. Vamos falar da liderança. Por quê? Eu quero que vocês percebam que esse estudo é tão importante que um líder, ele consegue até mesmo conduzir as pessoas para decisões erradas. Foi o que ele fez. Mas também nós podemos falar dos bons. Vamos falar de Gandhi? Pesquisem aí quem foi Gandhi. Gandhi também, um líder extraordinário, que conduziu, que levou a paz à Índia e mais, sem lutar. Tudo por meio da servidão e do amor. E não podemos deixar de falar, respeitando todas as crenças, logicamente, do próprio Jesus Cristo, que nós já falamos. O que Jesus Cristo fez? E olha, gente, nós estamos em 2016. Olha a quantidade de pessoas que pregam ainda, crendo, acreditando em tudo que foi proposto pelo líder que Jesus Cristo é. Digo isso para que vocês comecem a refletir sobre o efeito que um líder tem sobre os seus liderados. Não é vergonha a gente ser liderada. Não. Por isso que nós temos que escolher líderes que componham, que conduzam, que nos conduzam para os mesmos valores que nós temos. Então, olha para você ver, vamos comparar aí os três que eu falei. Hitler, Gandhi e Jesus Cristo. Se nós pensarmos que Hitler, enquanto líder, ele liderou. Ele liderou. Quantas pessoas acreditaram piamente que a Alemanha, que os alemães, eles eram superiores? Quantas pessoas, não era Hitler que ia lá e matava, não. Ele tinha pessoas que acreditavam naquilo que Hitler falou e que seguiam. Gandhi da mesma forma. Gandhi falou, não, nós não vamos fazer guerra. Nós vamos conseguir a nossa independência pela paz. Ficou preso, sofreu e conseguiu. E vamos também demonstrar isso, Jesus Cristo, que de acordo com o cristianismo, de novo, respeitando todas as crenças, né, pessoal? De acordo com o cristianismo, entregou sua própria vida para quê? Para salvar aqueles que seguiam a sua proposta de vida. Ele entregou-se de uma maneira que todos nós aí já conhecemos, para quê? Para salvar a humanidade. Então vamos refletir sobre essas características e sobre a importância que nós temos que ter. Que tipo de líder que eu sigo? Que tipo de liderança eu estou sendo? Porque você pode falar assim comigo, Juni, eu não lidero nada. Não, gente. Liderar não é só você estar à frente de uma empresa. Você pode tomar as decisões e liderar na sua casa. Você pode tomar as decisões e liderar numa igreja, em um grupo social, em um grupo político. Você pode liderar em qualquer situação. E eu te pergunto, qual líder você está sendo? Quais características você está trabalhando? De que maneira que você está conduzindo essa liderança e os seus liderados? Isso faz, pessoal, toda a diferença. Mas a questão da liderança é ainda mais profunda quando nós falamos do líder servidor. Nós até temos aí inúmeros autores que escrevem. E o que é o líder servidor? É aquele, gente, que tem a mente aberta para quebrar paradigmas. Ou seja, em caso de algo não dar certo, sempre tem uma forma de olhar o mundo diferente. Sempre tem uma forma de buscar uma resolução diferente.
O líder servidor é aquele que entende que a sua missão não é mandar, mas é servir seus comandados. Tem uma passagem, e eu peço vocês licença para eu contar, para vocês terem ideia do líder servidor. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus lava os pés dos discípulos. Poxa vida, para muitas pessoas, Jesus é um líder. E naquele momento, ele se reveste de algo, de uma postura que só os servos faziam. Então os donos chegavam, os servos amarravam, cingiam a cintura, iam lá, pegavam a água e lavavam os pés. Jesus então se reveste dessa postura servil e humildemente lava os pés dos seus discípulos. O que Jesus faz? Ele serve aos seus discípulos. Ele demonstra que maior líder é aquele que serve. Outra postura do líder servidor é aquele que assume a responsabilidade do grupo. E olha, pessoal, nós temos um líder que vai assumir o que é bom e o que há de ruim. Às vezes as decisões não são melhores. E aí antigamente tinha aquele negócio de não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. O líder servidor fala, a responsabilidade é nossa. Eu estou com o meu grupo no acerto e no erro, no bom e no ruim. Outra questão do líder servidor é aquele que é positivamente sensível para engajar toda a equipe nos mais diferentes desafios. Essa sensibilidade, no sentido de perceber, de compreender o mundo que cerca. O líder servidor, gente, é aquele que não se esconde quando a bomba está prestes a explodir. Pelo contrário, é o primeiro a mostrar a cara, a tomar atitudes, a se fazer presente junto aos seus. Não é mandar seus soldados, não, vai lá, vai lá. Não. O líder servidor, ele está próximo, ele está presente. É aquele ainda que fortalece cada vez que um problema, um desafio é superado. Por isso que nós não podemos nos abater quando há um problema conosco, não. Nós temos que aprender com isso. Gente, é bom saber, e vou repetir, que todas essas características, elas não se constroem da noite para o dia. Nós não nascemos aprendendo a servir, mas sim dia a dia. Primeiro a gente tem que ter vontade de mudar, de servir. Nós temos que perseverar, trabalhar duro. Temos que ter o quê? Paz de espírito e muita ousadia. Um outro detalhe importante a considerar é que o líder servidor, além de aprender, ele precisa aprender também a desaprender. Às vezes, nós temos o hábito de falar assim, não, eu só sei fazer desse jeito. Um bom líder tem que falar, não, deixe-me aprender outra forma. Em outras palavras, o líder deve estar aberto a mudanças, porque o mundo muda, gente. Vocês não são os mesmos de um ano atrás. Senão, no momento em que o líder for aplicar suas decisões, essas decisões já estarão obsoletas e não servirão mais. Então, pessoal, busque desenvolver um novo jeito de liderar. Busque todos os dias trabalhar sua empatia. Busque ter harmonia. Busque cada vez mais sabedoria, humildade, coerência. Eu sei que assim, nossa, Júnior, do jeito que você fala é simples. Não é. Lembra que eu falei agora da construção do eu? De nós estarmos em constante construção de quem nós somos. E depende de nós buscarmos ser melhor. Tudo isso é muito interessante e eu quero que vocês reflitam, que a gente possa discutir sobre essas questões lá no nosso fórum. Mas vamos mudar um pouquinho de tema. Vamos tratar agora de um outro ponto muito importante nas organizações. Nós vamos falar da cultura organizacional. Olha que interessante. Vocês devem estar se perguntando, gente, por que a maneira de ver as coisas, de tomar decisão na empresa é diferente da empresa do meu colega? Por que a minha empresa é diferente daquela? Sabe, porque a condução das equipes, as decisões, enfim, a maneira
que as pessoas agem em cada organização, ela varia uma para outra? Porque isso é cultura. Tudo isso tem relação com a cultura organizacional da empresa. E o que é cultura? Vamos aí ao tema. Ó. Cultura é o conjunto de crenças, costumes e valores que são peculiares a cada empresa, definindo o quê? As normas de comportamento, a maneira como se dará os relacionamentos dentro da empresa, a maneira como os clientes, enfim, a relação a todas, como ocorrerá a relação entre todas as pessoas que estão ligadas à empresa. Isto é cultura. A cultura organizacional, ela é normalmente definida ao mesmo tempo em relação aos princípios centrais pelo fundador da empresa, ou seja, o responsável por ela. E essa cultura, gente, ela é reforçada na medida em que todos assumem as práticas advindas a esses costumes, a crença, a valor. Quanto mais as ações convergem para os princípios que se determina, mais forte é a cultura. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Por exemplo, algumas empresas têm a cultura de não permitir contratar parentes. Então, se eu, Juni, trabalho na empresa, nem meus filhos, nem ninguém da minha família pode trabalhar. Isso é cultura. Ah, a cultura é de trabalhar no sábado. Considerando toda a legislação trabalhista, a empresa pode ou não abrir sábado, faz parte da cultura. Uso de uniforme também faz parte da cultura. Ou seja, tudo aquilo que condiz com a forma de relacionar com as pessoas e com a empresa. Qual que é a importância em estudar a cultura? Por que depois de falar de motivação, depois de falar de liderança, eu estou falando de cultura? Gente, é fundamental o conhecimento desta área por diversos motivos. Por exemplo, uma pessoa que faz o processo de seleção para ser contratada por uma empresa, ela deve conhecer antes a cultura da empresa. Para quê? Para ver se a cultura está de acordo com os seus valores. Se ele vai se adaptar às práticas dessa empresa. Ou até mesmo para que esta pessoa esteja ciente do que é comum no seu trabalho. Já pelo lado da organização, é o que ajuda a manter uma direção. É o que ajuda a manter uma organização coerente nas decisões. Em muitos casos, às vezes uma pessoa faz um pedido para a direção e aí, como não é prática, como não é cultura, se ele conhecer a cultura, ele já não vai pedir. A cultura, pessoal, ele possui premissas básicas que podem ser percebidas por meio de valores. E esses valores, eles são visíveis e conscientes, por meio de imagens, por meio de artefatos, por meio de um comportamento. As organizações podem transmitir sua cultura por meio de documentos escritos, por meio de reunião, por meio de palestra. Quer ver? A forma de atender um cliente, ele está ligado diretamente à cultura. Vocês podem reparar, eu vou dar um exemplo. Não sei se na cidade de vocês tem loja, vou dar um exemplo, por exemplo, Boticário, Natura, essas lojas conhecidas. Onde você chega, as pessoas são treinadas para te atender sempre bem arrumadas, sempre perfumadas. Pode reparar que em qualquer lugar do Brasil que você for, elas estarão assim. Isso é o quê? A cultura da empresa. Então, demonstrada na forma de atender, na forma de falar. Também podemos perceber isso em qualquer empresa. Comecem a reparar aquilo que é comum, aquilo que só a empresa tem. Isto faz parte da cultura. Lembrando, gente, é um estudo muito importante e um conhecimento essencial para cada um de nós. Vamos falar assim, olha, a partir da cultura organizacional, as empresas elas definem a visão e missão. Gente, é importante que os empresários, colaboradores tenham clareza do que é o objetivo da empresa e do caminho
que será traçado para alcançar. A definição da missão quanto à visão, ela é imprescindível para alcançar essa clareza. Então eu tenho que saber qual a minha missão, qual a minha visão. A missão, ela diz respeito a uma necessidade da sociedade que essa organização busca satisfazer. O próprio nome diz, missão. O que eu vou atender? Não se trata, gente, portanto, de obter lucros ou simplesmente de oferecer produto, serviço. A missão é algo mais amplo, que considera inicialmente a natureza do negócio, a definição dos clientes e de suas necessidades, que possam vir a ser satisfeitas ao adquirir o produto ou serviço oferecido pela organização. Ou seja, a missão, ela justifica a existência da organização. Dentro o quê? Dentro de um contexto social. Do outro lado, nós temos a visão. Por sua vez, a visão, ela define o rumo que a empresa quer tomar. Como e o que ela quer ser no futuro. Portanto, gente, a definição da visão, ela é importante para que a empresa possa planejar as ações adequadas, pois já tem clareza de seus objetivos e a certeza de onde quer chegar. Vale lembrar, pessoal, que tanto a missão quanto a visão devem estar de acordo com o quê? Com a cultura que nós acabamos de falar. Além de ser coerente com a cultura, é importante que a visão motive, ela seja incentivadora dos funcionários, que seja tida como um objetivo de todos que fazem parte da organização. É importante esta compreensão. Vamos aí, olhar este exemplo na tela. Nós temos aqui, olha, a missão. O que é a missão? Por que existimos? Esclarece o objetivo, o grande propósito. Olha que missão legal, olha. Formar pessoas que contribuam para um mundo melhor. Olha a visão. O que queremos ser? Ser a escola de referência no Brasil. Então, a missão, formar pessoas que contribuam para um mundo melhor. Visão, ser a escola de referência do Brasil. E quais valores que eu terei para alcançar esta missão e esta visão? Integridade, respeito, desenvolvimento contínuo, cultura brasileira e cultura alemã, nesse exemplo que eu peguei para que eu pudesse dar para vocês. Espero que tenha ficado claro como é importante e diferente a missão, a visão e os valores. Vamos continuar agora e é importante que vocês estejam fresquinho aí com toda essa questão de motivação, liderança, cultura e agora missão, visão, e eu falei um pouquinho dos valores, que são os pilares que fazem com que eu consiga alcançar tanto a missão quanto a visão. Vamos falar agora de clima organizacional, que é um tema também tão importante quanto os demais. Vou dar um exemplo, olha. Certa vez, eu estava escolhendo uma peça de roupa quando ouvi algumas vendedoras da loja conversando. Ora se queixavam, em uma outra companheira de trabalho, ora reclamava do horário de trabalho, do chefe, outra hora se mostravam indignadas com a maneira do tratamento desse chefe, em relação à tomada de decisão, que nem se importava com a loja está indo bem, a loja está indo mal, e outras murmurações, outras reclamações que era possível se ouvir. Naquele momento, eu consigo perceber que há o quê? Que o clima daquela organização não está legal. Qualquer cliente ali iria perceber claramente que o ambiente, e olha a palavra, o ambiente, o clima não estava legal. Ou seja, clima organizacional refere-se à percepção que as pessoas têm da organização em que elas atuam.
Esta percepção, ela pode ser influenciada por fatores externos e internos à empresa. Quem diz isso é o Fleury. O clima organizacional, gente, ele está diretamente ligado à cultura organizacional, mas distingue-se dela, né? Quando nós falamos em cultura, nós estamos falando, lembra? Crenças, valores compartilhados pelos integrantes, ou seja, é um conceito profundo e muitas vezes relacionadas à origem da organização. O clima organizacional, por sua vez, ele reflete um momento em que a organização está. E esse momento ele pode alterar-se, até mesmo em relação à notícia que recebe, a um boato. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chega na empresa que você atua e fala assim, olha, tá todo mundo feliz. Aí chega e fala assim, olha, 6 pessoas serão mandadas embora. Imediatamente todo mundo fica com medo. Por quê? Meu Deus, e se for eu? Nós estamos vivendo aí um momento difícil na economia, não posso perder meu emprego. O clima muda na hora. Mas se daí, 40 minutos, alguém chega e fala, era brincadeira, tirando que todo mundo vai ficar com raiva dessa pessoa, o clima muda de novo. Então é um momento. Mas o que é importante aqui, gente? A resposta a essa pergunta do que é importante representa o clima da organização. É a partir dos comportamentos e ações pelos quais os empregados recebem o reconhecimento, apoio, é que eles desenvolvem uma percepção sobre o clima. O clima organizacional, desta forma, é um conceito que implica na compreensão do comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, de como essas pessoas se comportam, se é um ambiente agradável, se é um ambiente mais leve, se é um ambiente mais pesado. E aí, tem uma outra pergunta. Como se conhece o clima de uma organização? De que maneira que eu posso saber como é esse clima? Aí eu tenho a resposta. Por meio de uma pesquisa de clima organizacional. Gente, há várias metodologias diferentes para realizar essa pesquisa. Os autores, eles compartilham da ideia de que seria ideal que ela fosse realizada por profissionais externos. Por quê? Porque se há alguém de dentro, a tendência, às vezes, de esconder ou de manipular é maior. Mas, na impossibilidade de fazer isso, a pesquisa pode ser feita pelos membros da própria organização, mas tomando muito cuidado para que não haja influência, para que não haja manipulação nas respostas dos colaboradores. O objetivo, ou melhor, os objetivos da pesquisa de clima são para compreender como andam as relações entre as pessoas dentro da empresa. E entre as empresas com o colaborador com a empresa, referindo-se às questões de estrutura física, as condições de trabalho, a gestão feita pelos patrões, pelos proprietários. É importante que a pesquisa identifique não somente a qualidade dos relacionamentos interpessoais e a satisfação e motivação, mas também a relação destes com os objetivos que a empresa tem. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu tenho que estar preocupada em como está o clima da minha empresa. Bem, pessoal, e aí? Gostaram? Por hoje é só. Mas olha, esse momento aí agora é de exercitar tudo o que nós falamos. Então, nós preparamos aí um trabalho que vai tratar a questão da relação de chefia e de clima organizacional. Eu conto com todos vocês para a gente fazer um trabalho legal. Eu espero que vocês gostem. Olha, gente, quero aproveitar esse momento aqui e quero pedir de novo que todos vocês participem, tanto deste momento que vocês vão vivenciar aí, como também dos fóruns. Tirem dúvidas, compartilhem, perguntem, contem as experiências de vocês. O maior aprendizado, ele virá daí. Ele virá da nossa capacidade de perceber no outro as vivências. Aproveitem esse momento para desenvolver. Lembra da questão da construção do eu?
Vamos nos construir profissionais cada vez melhores. Fiquem com Deus, um abraço forte e até a próxima, se Deus quiser.